Jim, we copied both solar wind and penetrometer drum in the ETB. Esse é o astronauta David Scott, da missão Apollo 15, fazendo um vídeo direto da superfície da Lua, em 2 de agosto de 1971. Beautiful picture, Dave. O David está segurando uma pena na mão esquerda e um martelo na mão direita. E vai realizar um experimento que foi imaginado por Galileu há 400 anos atrás. Quando soltos ao mesmo tempo, os objetos devem atingir o solo ao mesmo tempo, porque a aceleração da gravidade é a mesma para todos, independente da massa ou do formato. Mas Galileu precisava eliminar a influência do ar sobre os objetos para poder demonstrar sua conclusão, o que era impossível naquele tempo. Na Lua, a atmosfera é quase inexistente, então devemos observar os corpos atingindo o solo ao mesmo tempo. E que tal isso aí, hein? Essa experiência ilustra o assunto da aula de hoje, que é o movimento vertical. Mas antes, vamos rodar a vinheta? Coronavirus! E os dois principais assuntos que eu vou tratar é a queda livre e o lançamento vertical. Tratam-se de aplicações do movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou agora fazer um grande resumo desse assunto e vou tratar os exercícios no final. Em resumo, a gente vai olhar agora para os movimentos que acontecem próximos à superfície da Terra e apenas na direção vertical. Então, basicamente, a gente está falando de objetos lançados para cima. Eles vão atingir uma altura máxima e depois vão voltar, cair de volta. Ou objetos que são abandonados do alto e só descem, só caem, que são conhecidos como queda livre. Esse camarada aqui, em algum momento, vai chegar no solo aqui com uma velocidade v. E aqui a gente tem 2 pontos importantes para tratar, que na verdade são 2 aproximações. A primeira é desprezar a resistência do ar sobre os objetos em movimento. E a segunda é considerar a aceleração da gravidade sempre constante, com um valor fixo de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é um valor médio da aceleração da gravidade da Terra, certo? E aqui a gente vai fazer mais uma aproximação, que é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor que a gente vai usar em todos os exercícios, beleza? A partir do momento que a gente toma isso como verdade, a gente está considerando que a aceleração do objeto é constante. Então a gente está no caso de um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O movimento é retilíneo porque o objeto ele só sobe ou só desce em cima de uma linha, o nosso eixo y, e é uniformemente variado porque a aceleração é constante. Então a gente pode usar as 3 equações que a gente aprendeu. A equação da velocidade, a equação da posição e a equação de Torricelli. E essas 3 equações são o coração do que a gente vai estudar agora, porque afinal de contas os exercícios podem variar em informações, pode variar em situações, mas a base mesmo é essa aqui. Além disso, tem uma simplificação, porque a gente conhece a aceleração de qualquer objeto que está se movimentando. Essa aceleração vai ser sempre igual a 10. Então você pode já colocar 10 aqui no lugar da aceleração em qualquer equação. O único cuidado que você tem que ter é com relação ao sinal da aceleração. E a dica que eu te dou é a seguinte: use o sinal positivo da gravidade quando o exercício te propor um movimento apenas de queda livre. Porque se o objeto só desce, eu vou orientar positivo para baixo. Eu sei que a minha gravidade naturalmente aponta para baixo também, a favor da minha orientação sempre, beleza? E eu vou usar um sinal negativo para a gravidade toda vez que o exercício me propor um lançamento para o alto. E o que eu estou querendo dizer é, no início do problema a gente orienta um eixo positivo para cima, e a minha gravidade é naturalmente contrária àquela orientação, então naturalmente ela vem acompanhada de um sinal negativo. Mesmo que esse objeto suba e inverta o movimento, essa gravidade vai ser sempre negativa, inclusive na volta. E isso faz sentido, porque na ida a velocidade é positiva e gravidade é negativa. A bolinha está freando aqui. E na volta a velocidade é negativa e a gravidade também continua negativa. E a bolinha volta acelerando. O movimento de subida é progressivo, retardado. Enquanto que o movimento de descida é retrógrado, acelerado.
Beleza, né? Algumas novidades, mas nada muito pesado, certo? Então eu vou fazer algumas animações aqui. Eu vou lançar alguns objetos aqui sob a ação da gravidade. Por exemplo, essa bola que cai aqui, bate no chão e fica lá, essa daqui também, essa daqui também. E aqui eu posso criar quantas bolas quiser, tá? Então nada de muito especial. Na queda livre, solto o objeto com velocidade zero e ele vai cair, bater no chão, vai perder energia e tal, e vai ficar lá, beleza? O interessante agora é, a cada segundo de movimento, marcar as posições dos objetos conforme eles caem, beleza? Que é o que a gente faz aqui. Ignora aquela parte, né, do chão, quando eles batem e voltam, né, o ponto ele fica sempre marcando ali, o tempo está passando, certo? E o que você percebe é um padrão, né? O padrão de queda, porque a gravidade é igual para todos, independente da massa ou do formato deles, quando a gente desconsidera a resistência do ar. Para cada marcação, a gente está considerando intervalos de tempos iguais, e conforme elas caem, elas estão ganhando velocidade por causa da aceleração da gravidade, então elas percorrem espaços cada vez maiores, elas estão ficando mais rápidas, né? Típico padrão de um movimento acelerado em linha reta. Muito bem. Então, de novo, soltando vários objetos aí, é isso aqui que você tem. Beleza? Aqui desse lado eu tenho uma janela que representa um fluido. Pode ser, por exemplo, a atmosfera. E se eu soltar objetos aqui, o que você vai perceber é o seguinte, ó. Quando eles atingem o fluido, eles colidem com as partículas do meio e eles sofrem uma desaceleração e acabam caindo com velocidade constante, ou seja, eles não aceleram depois que eles entram no fluido. Passa a existir um equilíbrio de forças aqui entre a força peso e a força viscosa, né? A força de arrasto, contrária ao movimento. Então dá para você perceber muito bem o padrão de movimento acelerado e depois movimento uniforme, com velocidade constante. Ó. Espaços iguais em tempos iguais, enquanto aqui os espaços eles aumentam conforme o tempo passa. E o que eu quero demonstrar com tudo isso é que o movimento real de alguma coisa dentro de um fluido é um pouquinho mais complicado. Começa acelerando, mas depois torna-se uniforme. Não vai ser o nosso caso aqui, beleza? Já o lançamento vertical acontece quando você lança o objeto para o alto. Beleza? E estou aqui lançando vários, está aí a posição deles marcada aqui no tempo, né? Todos ali atingem uma altura máxima, que a gente vai descobrir quem é. A gente já fez alguns exercícios assim aula passada, que é na verdade a posição de inversão, quando o objeto inverte o movimento. Beleza? E uma coisa a ser considerada é que esse movimento é simétrico. O tempo para subir... Opa, esse cara aqui foi no chão. O tempo para subir é o mesmo para descer. Certo? Inclusive ele volta passando pelos mesmos pontos no mesmo intervalo de tempo. De novo, vamos desconsiderar o efeito do ar, porque senão não dá, né? Aqui tem umas bolinhas que acabam saindo. Certo? O tratamento fica muito difícil de ser feito. E por último, o lançamento vertical é aquele que sai de um ponto e volta para o mesmo ponto de lançamento. É diferente desses lançamentos aqui, né? Que você está lançando o objeto com velocidade para a direita ou para a esquerda, além de lançar os caras para cima, tá vendo? Tá vendo que o movimento desses caras é parabólico, né? Essa parábola aqui, essa trajetória, a gente vai tratar mais para frente nas próximas aulas, beleza? Depois que a gente falar de vetores e tudo mais, certo? Então tá aí. Então, voltando para a aula, mais um comentário. Está aqui o padrão de pontos do movimento, tanto de queda livre como o lançamento vertical. Aqui você não sabe exatamente se o cara foi lançado para cima, chegou no ponto máximo e caiu, ou se ele foi solto lá e só caiu, certo? Só foi para baixo. O movimento de subida é análogo ao movimento de descida. O tempo para subir é o mesmo tempo que leva para descer. A velocidade, vamos por aqui V1, que você é lançado para cima, é a mesma velocidade com que você chega no local do lançamento, porém com sentido contrário. Na altura máxima, vamos lembrar que a velocidade é igual a zero, porque esse é o ponto de retorno. Aqui o objeto ele tem que parar para poder voltar. São sempre informações importantes que a gente consegue simplificar as nossas equações, né, cara, conforme a gente vai resolvendo os exercícios. Tem uma última dica para te dar aqui, ó. Para intervalos de tempos iguais, como é o caso que a gente está considerando e fazendo aquelas marcações, o deslocamento do objeto ele cresce proporcional aos números ímpares consecutivos. Como assim, né, cara? Se você marca a distância que o objeto percorreu num determinado intervalo de tempo, ela vai ser 3 vezes maior no segundo intervalo de tempo
5 vezes maior no terceiro intervalo de tempo, 7 vezes maior no próximo intervalo de tempo. Por exemplo, se você marca o tempo para essa bola descer uma unidade, pode ser um centímetro aqui, por exemplo, beleza? Se você contar essa mesma quantidade de tempo conforme ela cai, depois ela vai andar 3 vezes esse valor. Então ela vai estar na posição 4. Aqui ela andou 1, depois ela andou 3. Depois ela vai andar mais 5, e depois mais 7, e depois mais 9, e assim por diante. Certo? E no final você consegue determinar qual a altura que ela caiu, por exemplo. Isso aqui é uma dica importante que funciona não só para queda livre e lançamento vertical, mas para qualquer movimento em MRUV. Independente se é um carro pisando no freio, independente do que seja. Vamos para os problemas então? Então vamos lá, exercício 1. Um objeto cai a partir do repouso em queda livre do alto de um prédio de 10 andares, 45 metros de altura. Item A, qual é a velocidade que ele atinge o solo? E item B, qual foi o tempo de queda? Então, desenhando o problema, é mais ou menos isso aqui que a gente vai ter. Está aqui o objeto, ele vai ser solto daqui, vai cair até essa posição final, sem muito problema, né? Mas agora, para inserir as informações matemáticas, eu vou imaginar aqui do lado um eixo orientado. A gente vai orientar esse eixo positivo para baixo, porque esse corpo ele só vai descer, então velocidades positivas, gravidade positiva, tudo tranquilo. Então vamos marcar aqui primeiro as posições. Essa é a posição inicial do objeto e a gente vai dizer que ela vale 0. Antes de atingir o solo é a nossa posição final, que equivale à altura do prédio, 45 metros. A aceleração da gravidade é vertical para baixo, então ela vale mais 10 metros por segundo ao quadrado. Esse mais é porque ela é a favor da orientação. E a última informação oculta é a velocidade inicial igual a 0. O objeto partiu do repouso. Então, item A, qual é a velocidade com que ele atinge o solo? Antes dele bater no solo, ele tem uma velocidade final aqui que a gente quer descobrir, certo? Que equação você acha que você deve usar aqui? Você vai usar a equação de Torricelli. Fica a dica, né? Você percebe que não tem o tempo no começo do problema. Então, tente Torricelli de primeira. Se eu substituir todas as informações e fazer a conta, é isso aqui que eu vou ter. Aqui eu usei o fato de que ΔS, o deslocamento, é a posição final menos a inicial. E aqui embaixo, assim que eu extrair a raiz, eu preciso considerar o sinal mais e menos. Mas fisicamente, esse exercício só aceita uma velocidade, porque antes de atingir o solo, esse objeto está descendo. E eu preciso escolher o sinal positivo para a velocidade. O item B, ele pergunta qual foi o tempo de queda. E a equação mais simples que você pode usar para resolver é a equação da velocidade, que quando eu substituo todas as informações que eu tenho, tempo de queda igual a 3 segundos, beleza? E aqui é interessante porque eu acabei de descobrir a velocidade no exercício anterior e eu posso usar ela aqui. Tranquilo esse tipo de problema, né? Fica a dica aí, né? Toda vez que você tem apenas a altura que o objeto cai, você consegue descobrir tanto a velocidade quanto o tempo de queda. Vamos para o próximo aqui, vamos fazer mais um. 2. Com relação à experiência da pena e do martelo, supondo que ambos os objetos chegam ao solo da Lua 1,5 segundos após serem soltos, da altura de 1,8 metros, qual é a aceleração da gravidade da Lua? Bom, a gente viu lá da experiência da Apollo 15 que se esses objetos forem soltos da mesma altura, eles vão chegar no solo ao mesmo tempo. Vamos marcar a posição final aqui como 1,8 metros e a posição inicial 0. A gente tem agora o tempo de queda, que é de 1,5 segundos. Para achar a aceleração da gravidade da Lua, eu vou usar a equação da posição. Porque eu tenho todas as informações aqui. Lembrando que a velocidade inicial dos objetos é 0, porque eles foram soltos, eles não foram arremessados. Então, substituindo todos os valores, eu vou ter o seguinte, onde a aceleração eu coloquei a gravidade da Lua, beleza? Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ter 1,8 igual a 1,125 vezes a gravidade da Lua. E para terminar, a gravidade da Lua é igual a 1,8 dividido por 1,125. Isso aqui vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse valor é 6 vezes menor que a gravidade, que a aceleração da gravidade da Terra. Bom, esse problema aqui é bem tranquilo, né, pessoas? Então vamos para o próximo aqui, vamos ver. Vamos olhar agora um problema mais interessante. Esse é um problema clássico, né? Existe uma torneira no teto, existe uma goteira no teto de altura 3,2 metros. As gotas pingam em intervalos de tempos iguais
E quando a primeira gota atinge o solo, primeira gota atinge o solo, a quinta gota deixa o teto. Qual é a distância entre as gotas? Vamos desenhar então? Então aqui é o seguinte, ó, quando a primeira gota ela está deixando o teto, beleza? A quinta gota está atingindo o solo. Ele quer que você conte 5 gotas nesse intervalo, sendo que a primeira gota já está aqui e a quinta gota já está aqui. Certo? Então vamos desenhar as outras 3 que faltam aqui no meio. E é isso aí que a gente tem. Bom, e daí? Eu sei que a altura do teto é 3,2 metros. E eu tenho mais uma informação oculta, né, que é a aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. Positiva porque, né, tudo está caindo aqui. Bom, se você se lembrar daquela dica que eu te dei ali atrás, certo? As distâncias percorridas em tempos iguais, elas são múltiplos dos ímpares consecutivos. Isso aqui não está muito em escala, beleza? Mas olha só, se a primeira distância é d, a segunda distância é 3d, outra 5d e 7d. Para qualquer movimento cuja aceleração seja constante. E agora ficou fácil. Se eu quero a distância entre as gotas, certo? A distância entre elas todas aqui, basta calcular a primeira distância e multiplicar por 3, por 5, por 7, é isso que a gente tem. Bom, então a gente sabe que a altura toda é 3,2 metros, e se a gente somar todas as distâncias, a gente tem exatamente essa altura. Então d é igual a 0,2 metros. E aqui a gente já descobriu a distância entre a primeira gota e a segunda. Vamos fazer assim, ó, D1, 2. A distância entre a segunda gota e a terceira é 3 vezes esse número, 0,6. A distância entre a terceira e a quarta é 5 vezes esse número, isso aqui vai dar 1,0. E a distância entre a quarta gota e a quinta é 7 vezes esse número, 1,4 metros. Bom, se você não soubesse dessa regra, você teria que usar as equações de movimento. Primeiro, encontrar o tempo total de queda. Depois, dividir o tempo total por 4. E depois usar esses tempos picados, primeiro para o movimento desse ponto até esse ponto. Depois, 1/4 mais 1/4 para achar o movimento desse ponto até esse ponto aqui. E assim por diante, até você medir todo o percurso. Beleza? Então essa dica é muito útil, hein? Vamos para o próximo. Lê esse exercício e tenta resolver você antes de mim. Um corpo é lançado para cima na vertical a partir do solo. Beleza. Com velocidade cujo módulo é 30 metros por segundo. Alguém arremessou a bolinha para cima ali. Numa região onde a gravidade mede 10. Despreze a resistência do ar. Beleza. Item A. Quanto tempo o corpo gasta para atingir a altura máxima? Item B. Qual é o valor da altura máxima? Item C. Qual é a velocidade do corpo a 6 metros de altura do solo? Bom, esse objeto vai ser lançado para cima, vai atingir até uma altura máxima. Depois ele volta para a mesma posição de onde ele saiu. Para esse tipo de problema de lançamento para o alto, eu te recomendo a orientar o eixo positivo para cima. E o que muda agora é que a gravidade que aponta para baixo ganha um sinal negativo. Não só isso, né? A velocidade de lançamento inicial, necessariamente ela é para cima. Então essa minha velocidade ela é positiva, mais 30 metros por segundo. E qualquer velocidade do objeto enquanto ele sobe será positiva. E as velocidades do objeto quando ele desce serão negativas. A gravidade é negativa em todo o percurso, tanto para subir quanto para descer, beleza? Vamos marcar as posições aqui. Essa aqui é a minha posição inicial, vale 0. E esta aqui é a minha posição final no problema, que vale, não sei, altura máxima. Então, item A. Quanto tempo o corpo gasta para atingir a altura máxima? Com as informações que eu tenho, é útil eu usar a equação da velocidade. Lembrando que tem uma informação oculta aqui. Na altura máxima, a velocidade é 0. Então, no trecho de subida, a velocidade final do cara é 0. Então, eu vou colocar aqui 0. A velocidade inicial é 30, a aceleração é menos 10 e o tempo é t. Esse fator menos 10 eu vou jogar para o outro lado positivo, mais 10t igual a 30. Então, o tempo de subida é igual a 3 segundos. Você encontrou o tempo de subida do objeto. Mas por simetria, o tempo para esse cara descer é o mesmo, também são 3 segundos. Além disso, o tempo de voo, que é o tempo que esse objeto ficou no ar, é o tempo para subir mais o tempo para descer, 6 segundos. Informações preciosas para a gente aqui, beleza?
Qual é o valor da altura máxima agora? Bom, aqui você pode usar tanto a equação da posição quanto Torricelli. E eu vou usar Torricelli. Substituindo todos os valores, eu vou ter o seguinte. Lembrando que o meu ΔS, né, é a posição final menos a inicial. Simplificando isso aqui, eu vou jogar esse fator menos 20Hmax para o outro lado, ele vai passar positivo. E no final, a altura máxima é igual a 45 metros. No item C, a gente tem uma pergunta curiosa. Qual é a velocidade do corpo a 6 metros de altura do solo? Por exemplo, a posição 6 metros pode ser essa daqui. Ó. E esse objeto ele passa 2 vezes por essa posição. Quando ele está subindo e quando ele está descendo na volta. Então, fisicamente falando, a gente tem 2 respostas para a velocidade. Eu vou usar a Torricelli aqui de novo. A velocidade final é o que eu quero descobrir. A velocidade inicial continua sendo 30, é a velocidade inicial de lançamento. A gravidade continua sendo menos 10. Mas o meu deslocamento muda, porque a posição final é o número 6 e a posição inicial é o número 0. Todo mundo concorda com isso aqui? Vou simplificar as contas e eu vou ter o seguinte. Mais 27,9 metros por segundo e menos 27,9 metros por segundo. O sinal positivo é para a primeira vez que ela passa pela posição 6, porque ela está subindo. E o sinal negativo é para a segunda vez que ela passa pela posição 6. Ela está descendo. Além disso, a gente pode descobrir os 2 tempos em que a bolinha passou por essa posição. Que é uma pergunta interessante que é bom você resolver aí, hein, cara. Fica a dica, hein? É o próximo exercício nosso agora. Beleza? Exercício 5. Um jovem arremessa uma bola para um amigo que está na sacada de um prédio. A velocidade inicial do arremesso foi de 40 metros por segundo e a altura da sacada é 75 metros. Calcule quais instantes de tempo a bola passa pelo rapaz na sacada. Então o camarada aqui no solo arremessa essa bolinha que vai subir pela vertical, atingir aqui uma altura máxima e depois vai cair de volta. Acontece que essa bola ela passa 2 vezes pela sacada, uma na ida e outra na volta. Novamente a gente orienta o nosso eixo positivo para cima. E eu vou marcar aqui algumas posições. Então a posição da bolinha inicial é 0. Aqui está a nossa altura máxima. E existe aqui a posição de 75 metros, que é onde está a sacada. A velocidade inicial de lançamento da bola foi de 40 metros por segundo. A gravidade aponta contrário à nossa orientação, então a gente vai usar o menos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu tenho algumas informações importantes aqui. Eu quero descobrir quais são os tempos em que a bolinha passa por essa posição. Então essa aqui vai ser a nossa posição final. E com todas essas informações, eu consigo usar a equação da posição para descobrir o que eu quero. Substituindo todos os valores, eu vou ter o seguinte. Olha que interessante. Eu simplifiquei a equação, beleza? Rearranjei os termos e o que eu tenho aqui é uma equação de segundo grau, que tem 2 raízes, ou seja, 2 respostas, que são justamente os 2 tempos que eu quero descobrir. Então, da nossa equação de segundo grau clássica, esses são os termos A, B e C. Não confundir esse A com aceleração, hein, velho? Por favor, não faça isso. Esses termos aparecem na equação de Bhaskara para a gente resolver essa equação. Então, eu vou usar Bhaskara. Eu vou pegar então os valores da minha equação e substituir aqui. Então, o B é o termo 40. Agora, aqui dentro da raiz eu tenho o B quadrado, menos 4 vezes o A. E o A da nossa equação vale menos 5. O C da equação vale menos 75. Essa raiz aqui vai ficar uma coisa boa. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, 2 vezes menos 5. Se você fizer essa conta, essa raiz quadrada da raiz de 100, que é uma maravilha, porque é uma raiz exata. Raiz de 100 vale 10. Então agora a gente vai usar os 2 tempos. Então o tempo 1 eu vou usar o sinal positivo da minha equação de Bhaskara. Então fica menos 40 mais 10 dividido por menos 10, que é 2 vezes menos 5. E isso aqui vai dar 3 segundos. Esse é o primeiro tempo. O segundo tempo, eu vou usar o sinal negativo agora de Bhaskara. Vai ficar menos 40 menos 10 dividido por menos 10 de novo. E se eu fizer essa conta, eu tenho 5 segundos. E essas aqui são as 2 respostas para esse exercício. 3 segundos depois de lançado, a bola passa pela sacada.
ela inverte o sentido e 5 segundos depois que ela foi lançada, ela passa de novo pela sacada. Acho que você está gostando dos problemas, hein? Dá para sentir aí, hein? Vibrações positivas aí. Vamos fazer mais um. Exercício 6, esse aqui agora é o último. Um helicóptero está descendo verticalmente e quando está a 100 metros de altura do solo, um pequeno objeto se solta dele e cai, levando 4 segundos para atingir o solo. Considerando G igual a 10, qual é a velocidade de descida do helicóptero no momento em que soltou o objeto? Aqui tem umas coisas bacanas para a gente discutir. Então vamos imaginar aqui um helicóptero. Esse helicóptero não pode ficar assim, né? Ele precisa se movimentar, porque senão ele cai. E do jeito que a gente desenhou aqui, ele está estacionário no céu, bonitinho, tudo tranquilo. Vamos dar uma velocidade inicial então para esse helicóptero, vamos chamar de V0. Ele desce sem acelerar, ele mantém essa velocidade fixa. E o interessante aqui é o seguinte, vamos desenhar um objeto aqui. E todo o helicóptero, mais os constituintes do helicóptero, todo mundo que está dentro dele, inclusive esse objeto, possuem a mesma velocidade V0 de descida do helicóptero. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você solta esse objeto sem ser arremessado, beleza? Se você solta esse objeto desse helicóptero, a velocidade com que esse objeto tem logo depois que ele é solto é a mesma velocidade do helicóptero. Mas a partir do momento em que eu solto o objeto, a aceleração da gravidade atua sobre o objeto e a velocidade dele muda. Porque ele não está mais preso ao helicóptero. Mas a velocidade inicial que ele tinha lá no começo do problema é igual à velocidade do helicóptero. Então vamos isolar esse objeto aqui no nosso problema. E ficou bacana porque se eu descubro a velocidade inicial do objeto, que vai atingir o solo, eu consequentemente estou descobrindo a velocidade do helicóptero. Trata-se agora de um movimento em queda livre, onde o objeto no início ele foi arremessado com a velocidade V0. Eu vou imaginar de novo aqui um eixo orientado para baixo. Vou marcar então sobre o eixo as posições. Essa aqui é a posição inicial do objeto. Imediatamente assim que ele deixou o helicóptero, vamos chamar essa posição de 0. Aqui embaixo é a posição final do objeto, quando ele atingiu o solo, e o solo está a 100 metros de altura do ponto inicial do lançamento. Nesse exercício, a aceleração da gravidade é positiva, beleza? Porque a nossa orientação é positiva para baixo. Vamos colocar um mais aqui. E eu tenho uma informação bacana, que foi o tempo de queda para ele chegar até essa posição, 4 segundos. Fala para mim aí qual equação, e apenas uma equação, que você deve usar para resolver esse problema de uma vez só, para descobrir V0. Acertou quem disse que é a equação da posição. Porque eu tenho todas as informações possíveis aqui para descobrir o V0, e o V0 aparece nela. Tá? Então, substituindo os valores e fazendo a simplificação, todo esse termo aqui ele vai me dar 8. Escrevendo mais uma linha aqui, 100, vai ser igual a 4V0 mais 8. Vamos reorganizar, letras para um lado, número para o outro. Então, menos 4V0 é igual ao 8 que tinha aqui, menos o 100. Então, menos 4V0 é igual a menos 92. Vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1. Sumiu o sinal de menos. E para terminar a conta, eu passo 4 dividindo 92. E a velocidade inicial de descida era 23 metros por segundo. Massa, né, cara? Com uma equação só você resolve o problema, hein? E é possível você fazer uma conta extra aqui, ó. Vamos fazer aqui no canto. Qual é a velocidade com que a pedra bate no solo? Com uma equação só, como é que você resolve, cara? Equação da velocidade, né, filhão? Substituindo tudo que eu tenho aqui, 23 mais 10 vezes 4. E a velocidade com que ele bate no solo é 63 metros por segundo. Ele está bem veloz, hein? E podemos fazer mais uma pergunta extra aqui. Quanto tempo leva para o helicóptero chegar no solo depois que o objeto atingiu o solo? É uma pergunta curiosa, hein? Poderia ser só essa a pergunta do problema, hein? Altos problemas com desafio. Tenho certeza que você quer tentar resolver. Eu vou deixar isso aqui para você fazer de tarefa, hein, campeão? Então essa foi a aula. Acho que eu consegui dar bastante exemplo para você fazer a lista. A lista tem uma variedade grande de exercícios. São todos tirados de vestibular. Para você sentir como é que esse conteúdo é cobrado, né, de você, o que o vestibular espera que você faça quando chegar lá e esse conteúdo for cobrado.
Então, um abraço a todos aí, bons estudos e falou!